No último domingo, iniciamos a série Maturidade. E nós refletimos sobre o tema áreas de amadurecimento de nosso ser. Hoje daremos continuidade então a esta série, tendo como tema de nossa reflexão maturidade na visão bíblica. No domingo passado, apresentamos as 4 áreas de amadurecimento de nossas vidas: física, racional, emocional e espiritual. Aprendemos como desenvolvê-las. Hoje nós iremos compreender o que é a maturidade na visão bíblica e como devemos vivê-la. Precisamos compreender que amadurecimento é um processo de crescimento que ocorre em nosso ser. A maturidade é o estágio final deste processo de amadurecimento de nosso ser. Então, amadurecimento é esse processo, até chegar na maturidade. Em nosso primeiro ponto, então, de hoje, veremos que precisamos crescer. Contudo, precisamos crescer sujeitando diariamente todo o nosso ser a Jesus Cristo. Por isso, então, o título, de nosso primeiro ponto é: cresçamos submissos em tudo a Jesus Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 15, texto do qual nós lemos em nosso último encontro, diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ao dizer cresçamos em tudo, o apóstolo Paulo está dizendo que todas as áreas de nossas vidas, a física, racional, emocional, espiritual, precisam crescer sujeitas a Jesus, pois Ele é a cabeça de sua igreja. Ele é o Senhor de nossas vidas e tem então autoridade sobre o nosso ser. Nós somos súditos deste rei, nós somos servos de Jesus Cristo. Nós devemos então sujeitar todo o nosso ser integralmente à pessoa de Jesus. Este ensino do apóstolo é coerente com todo o ensino bíblico. Jesus já havia afirmado que precisamos viver inteiramente sujeitos a Ele. Eu quero ler junto com vocês Lucas capítulo 14, verso 26 e o verso 27. E nós vamos ler então palavras de Jesus. Diz assim: se alguém vem a mim e ama, preste atenção neste verbo, amor. Então, se alguém vem a mim e ama, o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo que Ele tem que ser a prioridade de nossas vidas. Nada pode ser mais importante para nós do que Ele e a sua vontade, os seus desígnios, os seus decretos, o seu reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você pode amar seu pai,
Você pode amar sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua vida. Jesus não está dizendo que você não pode amar estas coisas. O que Ele está dizendo é que você não pode amar estas coisas mais do que o ama. Você não pode errar na prioridade daquilo que você ama. É disso que Ele está falando. E se assim não for, se Ele não for o maior amor da sua vida, Ele diz: você não pode ser discípulo dEle. Você precisa refletir então seriamente em qual é o seu maior amor. Jesus é o seu maior amor? Você precisa fazer alguma reflexão para responder essa pergunta. A quem você dedica maior parte do seu tempo? Onde e no que você mais gasta? Ou nós podemos dizer, onde você mais investe sua energia, a sua vida, é em Jesus e no seu reino? No seu querer, na sua vontade, nos seus planos? Ou é nos seus planos pessoais, nas suas vontades pessoais, nos seus desejos pessoais? Essa é uma reflexão que nós precisamos todos fazer seriamente, porque ela vai determinar diante dos olhos de Jesus se nós de fato podemos ser discípulos dele. Ele afirma ainda que nós precisamos carregar nossa cruz, isto é, precisamos viver mortos para nós mesmos e segui-lo. De outra forma, não podemos ser seus discípulos. Então ele diz que nós temos que amá-lo mais do que qualquer outra coisa, senão não podemos ser discípulos. Mas ele também traz outra paralelo para que a gente possa nos ver se somos ou não discípulos. Isto é, eu estou disposto a abrir mão plenamente de minha vida para segui-lo? Eu não posso ser discípulo dele se eu não carregar a minha cruz. E carregar a cruz não é você pegar uma cruz e ir em direção à Aparecida ou qualquer lugar levando literalmente uma cruz. Não é isso. Carregar uma cruz é você se dispor todos os dias a abrir mão de si mesmo para viver para Cristo todos os dias. É isso que é segui-lo. É isso que significa você tomar a sua cruz. Então veja que Paulo está falando que nós temos que sujeitar todo o nosso ser, toda a nossa vida a Cristo. O próprio Jesus, através dessas palavras, está dizendo também a mesma coisa para nós. Pedro e João também fazem esta afirmação, que nós precisamos nos sujeitar a Jesus. Após eles terem curado um paralítico, eles foram ordenados pelas autoridades religiosas de seus dias a não mais pregarem a respeito de Jesus Cristo. Então eles foram ordenados pelos religiosos dos seus dias para que eles não mais anunciassem o evangelho de Jesus. E diante aquelas autoridades, eles deram a seguinte resposta. Então vou ler com vocês Atos, capítulo 5, verso 29, apenas a parte final deste verso, que é a resposta de Pedro e João a essas autoridades religiosas. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, quando eles foram colocar diante daqueles homens, e eles ordenaram para que eles não mais pregassem o evangelho, anunciassem o nome de Jesus, a resposta deles para aquelas autoridades foi de que eles precisavam obedecer antes a Deus
do que aos homens. Esta resposta, ela é muito interessante, pois ela acaba afirmando que Jesus é Deus. A obediência a Deus, referida por Pedro e João, a ordem dada faz referência ao ide e pregai o evangelho a todas as nações, a todas as pessoas. Então, quando ele diz, é preciso antes obedecer a Deus do que aos homens, ele está dizendo para aquelas autoridades que eles estão obedecendo o que Jesus lhes havia ordenado, ide e pregai o evangelho a todas as pessoas. Então eles estão dizendo, em outras palavras, que eles acreditavam sim, Jesus era Deus, e eles não poderiam deixar de obedecer a Deus, ainda que eles tivessem que enfrentar a morte por causa disso. Portanto, eu digo hoje a vocês que me ouvem, cresçam, sujeitando todas as áreas de sua vida a Jesus Cristo. Façam isso, porque Ele é o próprio Deus que se fez carne, que habitou entre nós, para nos ensinar, para nos salvar. Você nunca será um cristão maduro se não sujeitar todas as dimensões de sua vida a Ele. Isto implica sujeitar seu corpo, seu intelecto, suas emoções e seu espírito a Ele todos os dias de sua vida. Todos os dias de sua vida. Não é sujeitar só hoje, não é sujeitar só amanhã, é todos os dias de sua vida, até que Ele venha, ou até que Ele te chame para encontrar com Ele na glória. Nosso amadurecimento como ser humano ocorre na medida em que nos sujeitamos diariamente aos ensinos de Jesus, aos princípios e valores revelados por Ele através da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Lembra que eu falei? Então, amadurecimento é um processo, nós estamos nele, todos nós estamos tentando chegar ao nível máximo, que é a maturidade. Este processo que eu vou vivendo de amadurecimento passa em obedecer todos os dias, me sujeitar todos os dias à vontade de Jesus. Então eu vou vivendo em meus relacionamentos, eu vou vivendo no meu trabalho, eu vou vivendo na minha família, eu vou vivendo em tudo aquilo que Jesus me ensina. Então eu vou tentando me diminuir para que Cristo cresça em mim, e eu vou amadurecendo neste processo, até que eu chegue realmente à maturidade. Então eu vivencio o processo de amadurecimento quando aplico os princípios de Deus em minhas ações e reações, que naturalmente ocorrem nas minhas relações do dia a dia, no trabalho, em casa, no lazer com os amigos, na comunhão com os irmãos. Em meio a essas relações diárias, vou buscando então fazer morrer o Cornélio. Eu tenho que fazer morrer o Cornélio, eu tenho que fazer o Cornélio ficar mortinho, para que Cristo viva em mim, para que Ele seja visto em mim. Então nós todos, eu e você, estamos neste processo, todos nós temos que fazer morrer a nossa velha natureza, o nosso velho homem, para que Cristo viva através de nós. Eu desenvolvo crescer do meu ser, quando eu tomo decisões que são baseadas nos valores de Deus, e vou lidando também com as respostas que as pessoas trazem a mim, considerando a vontade de Deus revelada a mim por meio das Escrituras, ao invés de agir segundo a minha vontade. Vivencio o meu crescer quando então vou fazendo, digo novamente, morrer o Cornélio, para que a vontade de Jesus se cumpra através de mim. E assim vou amadurecendo como ser humano, e me tornando mais parecido com Jesus. É um processo dolorido. Dolorido. Você tem que fazer o teu orgulho descer, você tem que aprender a se calar,
Você tem que aprender a falar na hora certa. É um processo de dor constante, porque você está no processo de amadurecimento. Eu preciso crescer. Então eu preciso passar por situações às vezes dessas, para que eu também me olhe, me enxergue, conforme nós falamos no nosso primeiro encontro. Preciso refletir em tudo que eu vivo e vou tentando crescer através disso, para que eu me torne cada vez mais parecido com Cristo. Então, ainda que a gente viva conflitos entre nós, estes conflitos às vezes são necessários para mostrar para nós que nós ainda temos muito para crescer. E Cristo vai trabalhando em nós assim. Todos os dias, ao me levantar de minha cama, eu preciso tomar a minha cruz. Isso significa que todos os dias ao levantar da minha cama, eu preciso decidir morrer para que Cristo viva em mim. Todos nós. Todos os dias eu preciso lembrar de que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu não estou falando aqui de nascer de novo todos os dias, não é isso. Ou aceitar Jesus todos os dias, não. Eu estou falando de que eu preciso todos os dias decidir viver a consagração que o Espírito Santo já operou em mim. Isto é, Ele fez de mim morada de Cristo, Ele me capacita para que eu tenha a mente de Cristo, para que eu viva como Cristo, e eu preciso me decidir viver isso. Então eu tenho que abrir mão de mim, para que isso seja uma realidade. É o que o apóstolo Paulo fazia, é que Pedro e todos os outros aprenderam a fazer. Nós temos que aprender a fazer isso. Eu estou falando disso. Eu preciso tomar essa decisão todos os dias ao me levantar. Senhor, eu tomo hoje a minha cruz novamente. Eu estou disposto mais uma vez a morrer. Diminua eu, cresça o Senhor e me esvazie de mim, para que o Senhor seja glorificado e eu possa viver lá no meu trabalho, eu posso viver na minha família, eu posso viver na igreja, onde eu estiver, de forma que o Senhor seja visto através de mim, de forma que o Senhor flua a tua vida por meio de mim. Eu seja só o vaso, para que o Senhor possa realizar a tua vontade. E esta é a luta que eu milito, né? Paulo dizia isso, né? Que ele também militava contra a sua própria carne. O grande apóstolo Paulo também, né? Tinha, né? Embora com toda a maturidade, ele tinha os seus, de vez em quando, sua infantilidade. O que nós não podemos é ficar vivendo na infantilidade e de vez em quando ter um pico de maturidade. Nós precisamos viver na maturidade. Às vezes vai acontecer que você tem um pico, né, de infantilidade. A gente precisa reverter isso. A gente não pode viver na infantilidade, a gente tem que viver na maturidade. Todos nós se doando para que Cristo seja. E é uma luta, gente. É a luta que Paulo descreve em Gálatas. É a luta da carne contra o Espírito. Eu e você vivemos nessa luta. Precisamos tomar então a decisão de sujeitarmos todo o nosso ser a Jesus Cristo. Assim vamos amadurecendo. E só é feito este processo de amadurecimento na comunhão. Na comunhão é que nós vamos vivendo isso e vamos crescendo como cristãos. Eu posso crescer e amadurecer vivendo num culto online? Não. Se você não vai viver numa relação pessoal com as pessoas e não vai ter confrontamentos do qual você vai ter que aprender a se segurar, vai ter que aprender a se controlar, vai ter que aprender a amar, vai ter que aprender a ceder de vez em quando, você não vai desenvolver-se. Todos nós precisamos estar juntos para isso, para crescer. Crescer. Bom, sendo então a maturidade o nosso alvo, o nosso objeto de desejo, como podemos defini-la? O que é ser uma pessoa madura na visão bíblica? Nós vimos que neste processo eu preciso ir sujeitando todo o meu ser para chegar a essa maturidade. Mas como é que eu defino de fato a maturidade? Então este será o nosso segundo ponto desta noite. Maturidade na visão bíblica. Para compreendermos a maturidade na visão bíblica, nós iremos meditar então nas palavras do apóstolo Paulo, que se encontra em sua epístola, escrita aos irmãos de Éfeso. Quero convidar vocês a ler então Efésios capítulo 4, versículo 13. Diz:
até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A expressão até que é uma locução conjuntiva, subordinativa, temporal. Vocês lembram de português? Isto é, ela é uma expressão que designa o tempo de duração de algo. Neste caso aqui se refere ao processo de amadurecimento da igreja de Cristo. Paulo está dizendo, e eu quero que você preste muita atenção no que está escrito ali na frente, para que você consiga enxergar isso. Paulo está dizendo que Jesus entregou à sua igreja homens para aperfeiçoar os membros dela, com o fim de que ela seja edificada até que todos os seus membros, eu e você, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo então a medida da plenitude de Cristo. Traduzindo, em outras palavras, Paulo está afirmando que a maturidade, esse estágio final que eu falei, é então o quê? O grau máximo de desenvolvimento que nós podemos alcançar. E segundo as palavras dele, nós alcançaremos quando atingirmos a medida da plenitude de Cristo. O texto nos mostra que isto só é possível porque estão tudo amarrado, a ideia toda está amarrada. Então o texto só nos mostra que isso é possível quando alcançarmos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então eu só vou chegar na maturidade, na plenitude, então essa maturidade ele define como a plenitude da medida de Cristo, quando eu conseguir viver a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E aí nós vamos chegar como igreja, todos nós, quando todos conseguirem viver isso. Então, nós precisamos compreender alguma coisa. A unidade da fé, ela só poderá ser alcançada por nós quando verdadeiramente colocarmos o outro como continuidade de nossa própria existência. Quando amarmos o outro como parte de nós mesmos. Quando olharmos para os nossos irmãos e reconhecermos os seus dons e respeitá-los em suas funções, considerando-os essenciais para a nossa existência. Então nós precisamos olhar um para o outro aqui, todos nós, e entender que cada irmão é importante neste corpo, e é essencial para a minha própria existência, porque é parte de mim mesmo, é continuidade de mim mesmo. Somos todos um só corpo, dirigidos por um único Senhor, o cabeça, Jesus Cristo. Então todos nós precisamos viver essa unidade da fé, para que a gente chegue à estatura de Cristo Jesus. Quando as nossas ações e falas em direção ao outro tiverem o único fim, o crescimento, a edificação do outro, sejam então as nossas falas ou ações carregadas de advertências e correções, ou de incentivos e elogios. Isto é, seja que você esteja advertindo alguém, ou você esteja elogiando alguém, mas a sua fala tem que ter a visão de que você quer que aquela pessoa desenvolva e cresça. Todos nós temos que trabalhar para que o outro cresça e se desenvolva, para que todos nós cheguemos à estatura de Cristo. É isso que Paulo está trabalhando conosco, que a unidade da fé não é apenas uma convivência com seu semelhante, sustentada então pelo mesmo credo, né? Não, mas é uma entrega de todo o seu ser a Ele, e do ser dele a você. Isto é, um se entregando plenamente ao outro. Só assim nós vamos viver essa unidade da fé. É mais do que uma convivência,
dominical. Essa unidade ela é construída pelo Espírito Santo. E somente por meio do Espírito nós vamos alcançar essa unidade. Nós temos dificuldade para alcançar a unidade. Por exemplo, pense só. Se você só se encontra com seus irmãos em Cristo, ou se você só conversa com seus irmãos em Cristo aos domingos, quando você vem à igreja, certamente você não vive essa unidade que é promovida pelo Espírito Santo. Se você não se envolve com aqueles que compartilham a mesma fé com você, seguramente que você não vive a unidade da fé. Se você não respeita os seus irmãos dentro daquelas funções orgânicas estabelecidas pelo próprio Senhor Jesus, sem dúvida você não vive a unidade da fé. Então nós precisamos trabalhar para vivermos a unidade da fé, e cada um de nós. Então é cada um de nós se esvaziando de si, para poder deixar que o Espírito nos leve a isso. Mas além disso, como eu disse, você precisa ainda ter o conhecimento do Filho de Deus, para que a gente chegue à maturidade. Então eu tenho que me esforçar para viver essa unidade, vou me esvaziar, para que o Espírito Santo me ajude a ser um com o meu irmão, me entregar plenamente ao outro, viver para o crescimento do outro. Mas eu também preciso ter uma relação de profundo conhecimento de Jesus e a sua pessoa. E ele não está falando aqui de um conhecimento teológico. Não é um conhecimento adquirido apenas pelo saber racional. Existe sim um conhecimento que é teológico, importante. Existe um conhecimento do saber racional, intelectual a respeito da pessoa do Filho, que é importante você ter. Não pode se jogar isso fora, não se descarta essa verdade. Mas o que Paulo está falando aqui vai além disso. Vai além. Paulo está se referindo também a esse conhecimento que é adquirido pelo saber empírico. É o conhecimento que é experimentado na comunhão com Cristo por meio do Espírito Santo. Esta experiência é algo subjetivo que Paulo está falando. É um conhecimento que eu adquiro do Filho de Deus, que é minha experiência real com este Filho. Você precisa ter essa experiência real com este Filho. Não adianta você apenas ter um conhecimento de Jesus de intelecto. Não adianta você apenas ter um conhecimento de Jesus teológico. Você precisa ter um encontro real com a pessoa de Jesus Cristo. Trata-se disso que Paulo também está falando. Então nós precisamos viver uma unidade, mas somente no conhecer do Filho, numa comunhão verdadeira, real, é que eu vou conseguir também viver essa unidade. Eu vou conseguir me esvaziar, porque eu preciso entender Cristo, e eu preciso me entregar a Cristo. Eu preciso saber que Ele é verdadeiramente Senhor. Porque se eu tenho só o conhecimento de intelecto, de racionalidade, eu sei, você sai lá fora e pode perguntar para as pessoas: você crê que Jesus é Deus? Creio que Jesus é Deus. Mas ninguém se submete a Ele, porque é um conhecimento que só está no intelecto. Falta uma experiência viva com Jesus, a qual faz com que essa pessoa se sujeite inteiramente ao seu ensino e se torne verdadeiramente o seu discípulo. É disso que Paulo está tratando. Todos nós precisamos ter um conhecimento nesse sentido do Filho de Deus, para vivermos essa maturidade. Senão não temos como chegar a essa maturidade. Precisamos verdadeiramente nos converter para Jesus. Por isso é uma experiência subjetiva. É o reconhecimento pessoal que cada um de nós adquirimos a respeito de Jesus, de quem Ele é para nós. O conhecimento do Filho de Deus agora adquirido, então, por meio da revelação bíblica, desse estudo, do saber, e também pelo Espírito Santo, que é a revelação do próprio Deus
de quem é Jesus para nós, essa é a experiência que todos temos que viver, vai tornar possível vivermos como Cristo, tomando então decisões maduras, baseadas em seus princípios e valores. E só é possível alcançarmos então a unidade da fé se abrirmos mãos de nós mesmos e nos entregarmos inteiramente aos nossos irmãos, servindo-os como quem serve a Cristo. Quando eu tenho um encontro verdadeiro com Cristo, eu entendo que a minha vida é para servir a Cristo e a sua igreja plenamente, ao seu propósito, ao seu reino. Da mesma forma, só é possível conhecermos o Filho de Deus se nos entregarmos plenamente a Ele, de forma que deixemos então Ele construir em nós o saber a respeito de si mesmo, por meio então da sua palavra e do seu Espírito. Eu acredito que podemos resumir que maturidade, na visão bíblica, é a condição que alcançamos quando sujeitamos plenamente as 4 áreas de amadurecimento de nossas vidas à pessoa de Jesus Cristo. Ou poderíamos definir conforme está aí na tela: maturidade bíblica é a condição alcançada por aqueles que aprenderam a submeterem todo o seu ser, em todo o tempo, à pessoa de Jesus Cristo. Por isso eu falo, que o apóstolo Paulo parece que viveu realmente e alcançou esta maturidade. Não significa que às vezes ele não tinha sua queda, como ele falou, porque ele vivia nessa luta contra a carne, mas ele vivia num estágio de maturidade. Nós precisamos crescer e desenvolver isso em nosso viver. Então eu quero encerrar essa mensagem desafiando você a crescer. Não se acomode no estágio que você alcançou, no estágio que você se encontra hoje na sua vida. Não se acomode naquilo que você se tornou como pessoa. Se esforce para crescer mais. Contudo, faça isso sujeitando todo o seu ser, todas as áreas da sua vida, todas as dimensões dela, a Jesus Cristo. Viva submetendo toda a sua vida a Jesus Cristo. Se envolva com seus irmãos da fé. Busque a unidade. Procure fazer isso. Desenvolva essa unidade que foi promovida pelo Espírito Santo. Sirva com seus dons e seja servido dos dons do seu irmão. Então sirva e sirva-se. Aprenda a fazer isso. Aceite quem você é no corpo. Não tente ser mais do que lhe foi dado por Deus. Valorize aquilo que Deus te deu. Valorize o que Deus te chamou e te propôs a fazer e realizar, porque você é amado e é especial dele. É filho, filha especial para ele. Busque conhecer Jesus, o Filho de Deus, de uma forma mais real no seu dia a dia. Tenta viver com Jesus além do intelecto, além da razão. Traga Jesus para a realidade da sua vida. Faça com que Ele seja visto através de você, quando você está cozinhando, quando você está lá no escritório, quando você está dirigindo, ou quando você está assistindo uma série, na Netflix. Espero que quando você estiver assistindo a série, Jesus não se escandalize. Quando você está em casa com a sua família, quando você está visitando o seu irmão em Cristo, deixe Jesus sempre ser visto através de você. Quando você está fazendo compras, você está no mercado, ou quando você está negociando algo no seu trabalho, ou quando quem sabe está cercado de pessoas, ou quando está sozinho, em todo o tempo, deixe Cristo viver e refletir a vida dele por meio de você. Diminua, eu cresça mais e mais
o Senhor. Então lembre-se, maturidade bíblica é a condição alcançada por aqueles que aprenderam a submeterem todo o seu ser, em todo o tempo, à pessoa de Jesus Cristo. Cresça até alcançar esta maturidade. Eu estou no processo, não cheguei lá ainda, tenho certeza disso, mas vou lutando dia a dia para aprender com os meus erros, meus acertos, para que cada dia eu possa melhorar e Cristo ser visto mais e mais. Que assim seja. Amém?